Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje, o tema é sobre os medidores inteligentes da Enel. Moradores dos estados de São Paulo, Ceará, Goiás e Rio de Janeiro terão a substituição dos tradicionais pelos inteligentes, que trazem uma série de benefícios, como, por exemplo, possibilitar ao consumidor acompanhar em tempo real o consumo de energia. E para explicar o que é um medidor inteligente e como irá ou está funcionando a substituição aí na sua casa, convidamos Guilherme Duccio, responsável pela área de medição da Enel Brasil. Ele já está aqui com a gente online. Seja muito bem-vindo ao programa e muito obrigado por atender ao nosso pedido para a gente poder falar sobre esse assunto e esclarecer os consumidores com suas questões. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos. Agradeço muito essa oportunidade. Com certeza, acho que vamos poder aqui explanar e tentar tirar o máximo possível das dúvidas das pessoas. Tá, então, para começar, Guilherme, o que é um medidor inteligente e quais são os principais benefícios para os consumidores que, em comparação aí com os modelos tradicionais? Tá. Trazendo por um âmbito bem simples, né, para todo mundo entender, o medidor inteligente nada mais é um medidor que tem condições de permitir com que a gente consiga sensoriar a nossa rede, ou seja, é um ponto de sensoriamento da rede, então a gente consegue conectar esse medidor à nossa rede e entender como é que está o ponto de fornecimento de energia para os nossos clientes, tá? Além disso, ele também tem a possibilidade de nós termos a coleta da leitura remotamente, ou seja, de forma virtual, a gente vai lá e coleta a leitura dos nossos clientes, a gente consegue fazer operações de serviços, como, por exemplo, uma reconexão de forma online. Então, conectamos ao medidor, acessamos o equipamento, reconectamos os nossos clientes, a gente consegue identificar, né, como é um equipamento de sensoriamento, uma possível falta de energia, isso nos permite ser mais ágeis no momento em que a gente precisa ir lá, né, para poder solucionar efetivamente um problema que possa ter de falta de energia. O medidor também nos permite ampliar as condições regulatórias, né, no âmbito tarifário, podemos dizer assim, ou seja, vai permitir com que a gente possa futuramente discutir situações distintas e diferenciadas de tarifa, né, que é um medidor que pode ter que tem esta condição agregada. Além do que também, como ele é um medidor inteligente, ele permite com que a gente consiga em tempo real, né, ter todas as informações de consumo dos nossos clientes e deixar isso disponível no nosso site ou no nosso app, como hoje funciona, e ele pode ali gerenciar o seu consumo e o ponto principal, né, não só gerenciar o seu consumo, como também administrar o consumo que o cliente vai ter para que ele possa reduzir o seu consumo, né? Esse é um dos grandes pontos aí de destaque que o medidor inteligente traz, que isso, diferentemente do convencional, acaba não tendo essa possibilidade. Então, além dele ter instalado o medidor inteligente, ele vai ter que ter instalado também um aplicativo no celular dele para ele poder acompanhar isso, ou é o mesmo aplicativo que já existe hoje da Enel? Hoje é o mesmo aplicativo que existe da Enel, né? Quando a gente acaba de instalar o medidor para os nossos clientes, ele tem um time ali, que é um time de tempo de conectividade, que são os testes de conectividade, né? Uma vez que a Enel passou pelos testes de conectividade, esse cliente passa a ter habilitado no seu smartphone as condições de acesso aos dados de medição inteligente. Aí ele vai poder ver o seu consumo diariamente, ele pode fazer projeções de consumo, ou seja, ele passa a ter uma informação, Angela, muito importante, que anteriormente no medidor convencional nós tínhamos dificuldade de enxergar, tínhamos que ficar anotando, né, com os nossos leituristas leituras mensais. Agora não, agora ele consegue olhar diariamente conforme está o seu consumo e o seu comportamento de uso. Isso elimina, então, o leitorista. Ele não vai mais passar na nossa casa para poder fazer essa marcação da medição. Sim, olhando para a atividade do leiturista, né, deixamos de ter o leiturista diariamente na nossa residência. Porém, um projeto como o qual a Enel tem hoje,
de medição inteligente não só olhou para esta ótica de trazer um melhor atendimento aos nossos clientes, mas também a gente se preocupou com o âmbito profissional. Nós hoje temos uma parceria com os nossos, com o Senai, onde nós promovemos treinamentos de preparação de eletricistas, onde a gente está dando todo o conhecimento para a medição inteligente, ou seja, a questão da atividade do leiturista com a medição inteligente abre uma nova porta de um novo profissional que vai atuar nesse novo nicho de trabalho e de atividades que passam a surgir com a medição inteligente. Interessante, isso é bom saber, né? Porque a gente fica preocupado até com esse pessoal todo aí que pode, de repente, perder o emprego. Mas falando agora especificamente sobre a instalação. Como eu identifico alguém batendo na minha porta dizendo que veio aqui para trocar um medidor inteligente, e eu estou falando isso já em termos de segurança realmente da casa, da família como um todo. Qual é a regra para a pessoa identificar, para o consumidor identificar que realmente é uma pessoa da Enel fazendo esse serviço? Tá. Hoje, em termos de procedimento, né, nós temos um trabalho que está sendo realizado de forma bastante contínua, todos os dias a gente tem um agrupamento de clientes que nós visitamos. Inicialmente, nós realizamos um envio de uma mensagem por via SMS, informando que vai existir uma visita nossa para os nossos clientes. Nossas equipes que vão até lá são 2 parceiros que nós temos, que é a empresa Conecta e a empresa Tobassi, são as 2 empresas que trabalham conosco. Já são parceiros de algum tempo, mas estão focados nesse projeto. Quando essa equipe ela chega até a residência dos nossos clientes, ele informa que vai fazer a substituição e lá tem uma ordem de serviço, né? Tem um serviço vinculado que é o qual foi direcionado para ele fazer aquele serviço. E ele entrega também um comunicado, né, para o cliente que ele está trocando um medidor por um medidor inteligente. Ele também está munido de informações técnicas naquele momento para explicar o que é o medidor inteligente, né, e como vai funcionar. Nós entregamos um bookzinho de informações, um folder informativo, onde a gente informa ali para o cliente o que está mudando, né? E aí, além do que, esses nossos eletricistas estão uniformizados com o emblema da Enel e também usam crachá, ou seja, todas as informações já dispostas para que o cliente consiga identificar. Eventualmente, Ângela, se porventura o cliente tem uma dúvida, ele pode também acessar o canal, né, nosso e perguntar se tem um serviço. O serviço vai estar lá disponível e o atendente também pode confirmar para ele que a equipe que está lá é para fazer a substituição do medidor. Isso no próprio aplicativo ele consegue confirmar, é isso? Ou Não, ele no tem que aplicativo ligar? não. Ele tem que Tem que ligar. ligar. Isso. Tá, Ou fazer a consulta via WhatsApp, né, que hoje tem tá. o serviço do Uhum. WhatsApp, ele consegue também consultar. Ótimo saber disso. Agora, você falou que vocês enviam uma mensagem via SMS. Isso. Outro dia entrei no aplicativo da Enel e vi que no meu caso aqui, tinha um aviso lá de um código dizendo que esse código era para mudança para o medidor inteligente, que eu teria. Mas não recebi nenhum SMS. Quer dizer, o código está lá já faz algum tempo, mas isso ainda não aconteceu. Eu só vou ter realmente a troca a partir do momento que eu receber o SMS, é isso, então? Isso. Hoje temos Tá. esse procedimento. O que pode acontecer, eventualmente, né? Por isso que é muito importante sempre manter o seu cadastro atualizado, né? Se porventura tiver uma atualização de número de telefone, é sempre bom informar. Isso garante que as informações sejam mais precisas e a gente consiga chegar aos nossos clientes. Mas, de forma geral, se os dados estiverem certinho, o cliente vai receber esse procedimento, a mensagem conforme o procedimento desenhado por nós, tá? Tá. É, tem algum custo para o consumidor a mudança do medidor? Não, isso é uma excelente pergunta, Angela. Hoje, tem uma dúvida que as pessoas têm, e os nossos clientes também têm, quando substitui o medidor, eu sou cobrado por isso? Não, não é cobrado, tá? O medidor é de responsabilidade da concessionária, né? No caso, aqui em São Paulo, a Enel São Paulo. Nós realizamos a substituição sem custo algum para os nossos clientes. Esses medidores são substituídos conforme estabelecido isso já em regra regulatório. Então, é de responsabilidade da concessionária substituir e manter o sistema de medição ativo nas unidades consumidores, no caso, nos nossos clientes. Tá? Tem um leitor meu que perguntou
se ele corria algum risco de, após a troca do medidor, a conta de energia dele subir, ser mais precisa a medição com esse medidor, e aí ele ter que pagar mais de conta. Isso pode acontecer? Não, porque todos os medidores, independente do medidor inteligente, qual nós estamos instalando, e o medidor anterior, eles têm níveis de calibrações que são homologadas pelo Inmetro. Então, todos eles medem corretamente, né? Então, a grande mudança que nós estamos fazendo é para trazer mesmo, é para atender a necessidade dos nossos clientes que estão hoje, que é trazer condições de que tenham informações com mais velocidade, atender os serviços com mais velocidade, né? Este é o principal foco e objetivo que a gente acaba trazendo com a medição inteligente, tá? Então, não existe uma eficiência ou deixar de ter uma eficiência maior. Na verdade, é uma transição energética que está sendo feita, onde esse medidor vai abrir uma oportunidade de diversas novas possibilidades que vão surgir, como eu citei há alguns minutos atrás. Uhum. As tarifas, por exemplo. Tá. E o tempo de troca desse medidor, é claro que a energia é desligada da casa da pessoa que que o processo está sendo feito, né? Isso é demorado, ele fica muito tempo sem energia, e aí a gente pensa, inclusive, muitas pessoas que estão hoje em home office, trabalhando em casa, se ele ficar, dá para ele agendar um horário que ele não vai atrapalhar esse trabalho dele? Então, hoje, tecnicamente, quando uma equipe vai até o nosso cliente para fazer uma substituição do medidor, como ele, naquele momento, se identifica e informa ao cliente a atividade, que esse é o procedimento, né, o qual a gente acompanha e é como está sendo feito, a partir do momento que ele informa, ele diz para o cliente que a substituição leva por volta entre 10 a 15 minutos, máximo 20 minutos, a gente faz Nossa, é uma rápido. substituição. Ah, é É muito rápido. rápido. Então, lógico, temos ali inicialmente, antes dele informar o cliente que vai fazer o desligamento, ele faz todo um preparo, tá, Ângela, que é de segurança, não só para ele que está fazendo a troca, porque é muito importante, né, no caso de energia, a gente tem que ter toda a segurança e os procedimentos têm que ser cumpridos e assegurados, e também assegurar o nosso cliente, porque um dos pedidos que ele faz é que o cliente fique à vontade para acompanhar o procedimento como um todo, tá? Até para que ele seja informado a cada etapa do procedimento. Então, essa troca ela é feita rapidamente, ele informa, nesse momento eu vou desligar, ele desliga ali o disjuntor para não existir nenhum problema internamente no cliente, faz a substituição, conecta o medidor e já rapidamente retorna a energia. Então, é algo por volta de, uma vez que ele inicia, entre 15 ele executa a substituição do medidor. Tá, os técnicos levam o outro medidor embora, né? Claro, né? Ele Sim, tem que entregar esse outro medidor. sim. Ok. Com esse medidor inteligente, com a leitura, vamos acabar com essas estimativas de consumo? Isso pode ser um ponto favorável para o consumidor? Sim, ótima. Fico muito feliz com essa pergunta, porque uma cidade como São Paulo, né, é tão grande, uma grande metrópole como São Paulo, né, é natural que a maioria das residências sejam os centros de medição, que é onde fica alocados os medidores, ficam dentro das residências. Então, automaticamente, para que nós façamos as leituras recorrentemente, você precisa chamar o cliente, às vezes o cliente está trabalhando, não está naquele momento, isso acaba causando a estimativa como você trouxe. A medição inteligente, ela vem para melhorar e chegar ao ponto de zerar esse problema. Por quê? Porque com a medição inteligente, uma vez que a gente instala, eu vou coletar a leitura sem a necessidade e sem criar nenhum incômodo para o cliente, né? Porque eu mando um comando, coleta a leitura, automaticamente, como a maioria dos nossos clientes acompanham, né, as datas, porque tem na fatura a data que vai ser a próxima leitura, ele já vai logo em seguida poder ver ali no próprio app que já foi colhida a leitura dele e a sua fatura já vai ficar disponível logo após o dia da leitura com o valor a ser cobrado. Então, realmente, existe assim uma redução sensível, né? Só para você ter uma ideia, hoje a nossa efetividade, ou seja, a eficiência da execução da nossa leitura, ela, no caso dos medidores inteligentes, está em 99%. Uau! 99% são lidos sem problema algum dos nossos clientes. E o nosso objetivo é continuar para chegar no 100, porque né, esse é o principal objetivo, é entregar ao nosso cliente a melhor qualidade possível desse serviço, principalmente com a tecnologia que a gente está colocando.
E aí a gente também os medidores principalmente, né, vão deixar de correr o risco do cachorro pegar ele, né, que Olha, era um dos grandes problemas, né, eu já fiz muita matéria a respeito disso, era um dos grandes problemas dos medidores, os cachorros vão ficar tristes agora. vão ter que ficar tristes. Agora, é tudo feito de forma virtual, certo? O Sim, medidor, embora seja algo físico, mas todo o resto todas as informações que ele cria é feito por modo virtual. E aí a gente pensa, e aquela pessoa que é raro, mas ainda não tem um celular, não tem um computador, não tem como, ou tem e não sabe mexer nesses aparelhos para chegar até essas informações. Como é que vai ser o tratamento para elas? também ótima pergunta, sim, eu agradeço muito essa pergunta. É um ponto que a gente está estudando, tá? Como inicialmente o projeto do piloto do Obedidor Smart Midnight de São Paulo ele iniciou com um piloto, né? Nesse piloto nós fizemos algumas etapas de pesquisa, a gente tentou entender o nosso mercado. E como é algo novo no Brasil, é natural que a gente evolua conforme as necessidades dos nossos clientes. E a gente vai chegar nesse grupo de clientes que a gente precisa tratar com um certo grau de condições especiais, no sentido de como é que a gente cria a integração dele ao ambiente digital, né? Então, o ponto principal, o cliente hoje, para que, por exemplo, ele receber uma fatura, ele precisa ter adesão para ser para uma fatura por e-mail, tá? Então, tecnicamente, uma vez que eu substituo o medidor para telemetria, no caso para medição remota, ele vai continuar recebendo a sua fatura normalmente, da forma como a qual ele recebe hoje. A única diferença é que ele deixa de visualizar o leiturista. Com relação às informações, o que a gente vem trabalhando agora é entender um pouquinho desses clientes nossos com relação ao âmbito digital, para a gente poder ver como é que a gente vai conseguir chegar nele para que ele comece a se ambientar com esse mundo. Então, ainda um nicho a ser desbravado, Ângela, porque a gente tem situações distintas. Existe a questão do não tenho habilidade com o mundo digital, e tem também aqueles que não têm o acesso por uma questão social. Então, esse é um trabalho que ainda a gente vai desbravar para poder entender como que a gente chega mais para esses clientes. Mas, de forma geral, hoje, todos os nossos clientes, uma vez que substituímos os medidores, por volta de 50%, 56% já estão indo para o ambiente digital total, né? Então, também tem aí um efeito positivo no que se refere à parte de sustentabilidade, né? Porque deixamos de emitir papel, Papel. deixamos de deslocar pessoas, né? Automóveis e tal, isso também tem um benefício. Ou seja, é um projeto que ele não se limita apenas a atender e ofertar um serviço melhor para os nossos clientes, mas também ele mexe numa condição geral, né? Numa condição de sustentabilidade, de alteração de profissional, né? De novas linhas de trabalho para as pessoas. Então, é bem amplo o projeto. Então, é natural que algumas coisas ainda a gente precisa aprender. E este nicho é um ainda processo de aprendizagem. O acesso à fatura por meio digital, eu sei que eu recebo a minha por e-mail, né? Vem por um e-mail aqui, mas também eu posso acessar ela via aplicativo, né? Tem essas duas possibilidades, né? Sim, Mas a gente tem uma questão também de segurança, de receber, de abrir documentos, né? O cidadão tem um pouco de medo, ou às vezes até cai em golpes em razão disso. Como ele identifica que essa fatura que veio por e-mail é realmente da Enel? E não é um hoje, golpe de alguém mandando isso para criar um golpe. hoje todas as nossas informações que são geradas por e-mail ou qualquer acesso aos nossos canais, todos têm um nível de segurança no maior nível possível, né? E seguindo as regras estabelecidas, inclusive, pelo LGPD. Então, hoje, o que o cliente nosso precisa sempre ter com atenção primeiro, avaliar, né, as regras normais, né, de segurança, dar uma olhada principalmente no tipo de e-mail, se é um e-mail com o qual ele recebe recorrentemente ou não. Uma vez que ele abre, tem que verificar se realmente as chavinhas, né, que aparecem lá no e-mail estão com as chaves. Então, tem todo um trâmite de segurança que ele tem que observar.
Os nossos e-mails são enviados a partir do momento em que o cliente tem uma adesão, um opt-in com a Enel. Então, se ele não tem um opt-in, ele tem que já estranhar, né? Então, este é o principal ponto de segurança que a gente tem, ou seja, ele precisa ter o aceite. O cliente tem que estar com o seu cadastro e aceitar receber as informações via e-mail junto à Enel ou qualquer outra concessionária. E com o medidor inteligente, o processo é o mesmo. É o mesmo. Ele continua recebendo via e-mail, não vai mudar isso, não vai mudar nada, né? A partir do momento que ele tenha o opt-in, ele vai continuar recebendo da mesma forma. Agora, questão de problema com o medidor. Se de repente dá algum problema de funcionamento dele, o consumidor tem como identificar isso, e se ele identificar isso, como que ele faz para reportar isso para a Enel? Se eventualmente exista um problema no medidor, o procedimento permanece o mesmo, Ângela, como o qual ele fazia no medidor convencional. Ele pode ir até uma loja de atendimento da Enel, ligar para os nossos canais de atendimento e reportar o problema qual ele identifica e a gente vai gerar um serviço, né? Tem um procedimento de gerar um serviço a gente chama aferição, né? Ele vai até o local, faz os testes, as análises que tem que ser feitas. Se porventura realmente constatado um problema, esse equipamento ele é retirado, substituído e ele passa todo por um processo de triagem e análise dentro da N para avaliar se existe o problema, qual é, para a gente poder tratar a causa. Tá, mas eu imagino que como um medidor inteligente, se ele der algum defeito, algum problema, a própria Enel já vai verificar isso, né? É no ato. É no ato, né? Eu imagino que sim, né? Que é inteligente. Hoje, como que está o andamento desse serviço? Quanto vocês já implantaram de medidores inteligentes, já instalaram de medidor inteligente? E qual é o futuro disso, né? Quer dizer, em quanto tempo isso pode finalizar? Tá. Hoje nós estamos com, até o fechamento agora de maio, nós atingimos 895 mil medidores substituídos. Nossa, é pouco. Aqui, o quê? No estado de São Paulo ou Isso, só em São Paulo. só em São Só Paulo, na tá? concessão de São Paulo. Nós atingimos, praticamente, temos 10% do total de clientes da Enel já, né? Nós somos em 8 milhões e meio, praticamente, temos 895 mil instalados. Desses 895 mil instalados, já temos praticamente 700 mil clientes que já estão com todas as condições habilitadas, ou seja, está já remotamente habilitado, comissionado, ou seja, a gente já tem toda a integração já em funcionamento. A nossa expectativa e o nosso planejamento é que até o final de 2024 sejam instalados 1.300.000 medidores dentro de São Paulo, né, onde nós estamos avançando com a instalação. Temos um planejamento grande para que a gente consiga atingir todos os nossos clientes, ou seja, atender e substituir todos os nossos clientes. Está um planejamento bem robusto que nós estamos em andamento, né? Um ponto bastante importante, Angela, hoje nós somos somos o maior parque de medição inteligente do Brasil, e não só do Brasil, como também da América Latina. Ou seja, olhando para a América Latina, os clientes da Enel São Paulo têm hoje o maior parque de medição inteligente instalado. Tá, então isso até 2000 e quanto vai estar completado? Vai estar completado esse processo? Nós temos o planejamento até o fechamento de 24 de atingirmos 1,3, e aí o planejamento nosso ele é sempre feito a cada ciclo, triênio. Então, nós estamos agora numa discussão em termos de planejamento de triênio para que a gente já faça o planejamento futuro, que é os próximos 3 anos, para a gente poder atingir aí 100% dos nossos consumidores. É um processo gradual, organizado, né, para que a gente consiga atender de forma geral a todos os nossos clientes, tá? Para a gente finalizar, Guilherme, o medidor inteligente, ele realmente vai trazer vantagens, benefícios para o consumidor de energia elétrica da Enel, não só no controle da sua própria energia, de consumo de energia, de saber isso, mas também dessa coisa do consumo de evitar o consumo por estimativa, de evitar a pessoa ter que ficar em casa no dia da medição, quer dizer, traz uma série de vantagens para ele, né? Sim. Além dessas vantagens por você citada, Angela, eu vejo que um dos pontos principais da medição inteligente é porque o medidor inteligente ele é a ponte
para a transição energética, né? Que a gente está aí, a necessidade dessa mudança que vai vir, né? Então, o medidor inteligente ele não abre só esses benefícios, mas ele vai abrir uma amplitude de benefícios. A possibilidade de você futuramente ter uma diversidade tarifária, né? A possibilidade de você poder, eventualmente, com a entrada dos automóveis que são não combustível, né, não combustão, o cliente poder ter ali uma forma de medir o quanto que está tendo de descarregar, recarregar o seu medidor, você tem a possibilidade de ter a questão do sensoriamento, ou seja, você vai passar a ter uma condição que a distribuidora seja muito mais ágil para atender os nossos clientes e identificar rapidamente que existe um problema de falta de energia, um problema técnico naquele cliente, porque está diretamente no cliente, ou seja, eu estou sabendo cliente individualmente o que está naquele momento, a forma de fornecimento dele. Então, assim, é uma amplitude de benefícios ainda a serem conhecidas, né? Mas esses são os principais aí que a gente enxerga nós já conseguimos colher nesses primeiros 895 mil medidores instalados. Muito bom, Guilherme. Então, você trouxe bastantes informações. Eu vi aqui as perguntas dos meus leitores, a gente conseguiu responder todas aí nesse bate-papo. Que coisa boa isso, né? Agora é só levar até ele todas essas informações para que ele possa se sentir mais tranquilo com essa troca de medidor, até porque, pelo que eu sinto agora, deve acelerar mais, né? Deve ter processos deve ser mais rápido essa troca. Guilherme, eu te agradeço por você ter vindo aqui ao programa Consumo em Pauta, por trazer essas informações, por esclarecer a gente sobre todo esse processo de mudança de medidor das nossas casas. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a você, Ângela, agradeço a todos os seus telespectadores e fico aqui mais à disposição de você quando você precisar tirar o máximo de dúvida que as pessoas precisarem. Ótimo. Não, ótimo. Vamos ver, assim que a gente publicar tudo isso, talvez comecem a aparecer mais ainda questões, tá? Muito obrigada, tenha um bom dia. Para você também, obrigado. E a gente termina aqui o nosso programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com Guilherme Duccio, ele é responsável pela área de medição da Enel Brasil, e a gente falou, e ele me falou principalmente, sobre a troca dos medidores comuns para os medidores inteligentes. E a gente volta na próxima semana. Até lá!